Olá, pessoal! Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso PSCcast, que é nada mais do que para seu conhecimento, não é mesmo, Shirley? É isso aí. E hoje, para contribuir com o nosso conhecimento, a gente tem aqui um consultor financeiro, especialista em finanças pessoais e profissionais empresariais, Júlio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, espero poder agregar valor aí na vida de cada um de vocês, falando um pouquinho sobre investimentos, em finanças, estou à disposição, é um prazer. Que bom, Júlio, vamos lá direto ao ponto então. Muita gente pensa que investir é só para quem tem dinheiro, ou para quem tem muito dinheiro. O que você pensa sobre isso, Júlio? Não, isso é um mito, a gente tem que começar. Investimento, hoje você já consegue fazer investimento no Tesouro Direto a partir de R$1. Isso não foi à toa que eles flexibilizaram esse valor inicial. Mesma coisa, investimento em ações, bolsa. Você pode já começar pequeno. A máxima do mercado é sempre um percentual da sua renda. Então, se você tem uma renda menor, você pega um percentual menor. Se você tem uma renda maior, você pega um valor maior que equivale ao mesmo percentual. Então, você tem que começar com esse investimento para criar o hábito. Investimento é hábito. Se você sempre ficar, não, tem que esperar acumular um patrimônio maior para fazer, você vai perder um ganho de juro sobre juro que já poderia ter acumulado bastante dinheiro nesse tempo aí. Ô, Júlio, nós sabemos que, a gente escuta muito, na verdade, que é importante guardar dinheiro. Tá, então investir é diferente de guardar? Sim, sem dúvida. Guardar é você separar o dinheiro, mas você não se protege da inflação. Investir é você se proteger da inflação e, se possível, ainda rentabilizar e fazer o bolo crescer. Então, guardar está muito vinculado àquela história de botar o dinheiro dentro do colchão, debaixo do colchão. Só que ele vai perdendo valor, ainda mais no nosso país que tem uma inflação considerável, esse dinheiro perde valor. Você tem inflação de 10% ao ano, se você guarda um dinheiro sem investir esse dinheiro por um ano, significa que daqui a um ano você não vai conseguir já comprar a mesma coisa que você comprava um ano atrás. Então, o primeiro objetivo do investimento é você proteger o dinheiro da inflação. E depois, se for necessário, se for possível, aliás, conseguir ganhar um pouco mais do que isso para fazer o dinheiro multiplicar, né? Bacana, Júlio. Explica pra gente o que é essa tal de reserva de emergência e por que ela é importante que ela venha antes do investimento. Tá. Na verdade, nem que ela venha antes do investimento. A reserva de emergência, ela deve ser já um pedaço do seu investimento. Reserva de emergência nada mais é do que um valor que você tem que deixar investido, eu já ia falar guardado, mas é investido para uma situação atípica. Você fica doente, você perde o emprego, acontece um imprevisto na sua casa, então você tem um dinheiro investido, só que essa parte que a gente chama de reserva de emergência, que normalmente se fala aí entre 3 a 6 meses da sua remuneração média. Então, por exemplo, se você tem uma remuneração familiar de 10 mil por mês, seria o ideal você ter uma reserva de 30 a 60 mil, ele deve ficar investido em alguma coisa que tem liquidez. Né? Falando bom português, alguma coisa que você consiga resgatar rápido, sem maiores prejuízos. Porque é conversa para um outro podcast, mas tem muito investimento bom, mas que você deixa o dinheiro travado. E se você, porventura, precisar desse dinheiro em uma emergência, conforme já diz o nome, reserva de emergência, você acaba perdendo para poder resgatar ele antes. Então é melhor deixar ele num investimento interessante, mas ele não vai ser o melhor dos investimentos, mas com uma liquidez, que você possa pegar do dia para a noite. Então essa reserva ela deve ficar separada dos demais investimentos, Júlio? Não, é só numa modalidade diferente e, lógico, você vai gerenciando qual a parte do seu investimento para isso. Agora, sim, a primeira parte que você vai fazer do seu investimento vai para essa finalidade, que é aquele investimento mais conservador, investimento com liquidez mais conservador. Aí você deixa ele, vai acumulando. Na hora que você viu que acumulou esses 3 a 6 meses, fala, agora eu já tenho a minha reserva de emergência, já tenho um valor investido, mas ele não é o melhor dos investimentos, mas é o que me protege. Agora eu vou para investimentos, buscar investimentos um pouco mais rentáveis e mas que não vai ter tanta liquidez e talvez não seja um investimento que você possa tirar a qualquer momento. Porque você pode ter travas até da modalidade de investimento e pode ter risco. Por exemplo, tem investimento que se você precisa de hoje para amanhã, pode amanhã não ser o melhor dia para tirar esse dinheiro. Tem que esperar um pouco o melhor momento. É porque se você tirar antes, você vai perder dinheiro. Você provavelmente, você vai deixar ali valores, em vez de render, ele vai diminuir. Então a gente tem que... Por exemplo, a Bolsa de Valor, que é um investimento em ações, que é um investimento variável, arriscado.
No longo prazo, ele tende a dar um resultado. Historicamente, se você comparar com outros mercados, ele dá. Só que acontece o seguinte, se eu precisar de hoje para amanhã, amanhã pode estar num péssimo dia para eu tirar esse dinheiro. Pode ter saído uma notícia que baixou. Ele costuma voltar para o seu trilho normal, mas isso no longo prazo. Então, nunca posso deixar minha reserva de emergência em algo que esteja vinculado a risco. Eu tenho que deixar num mercado muito mais conservador, com alta liquidez. Repito, a liquidez é muito importante. E aí, pensando nesse mercado mais conservador, né? Assim, eu sou advogada, então não mexo com finanças, hoje eu invisto e sempre tive dificuldade em pensar assim, é meu dinheiro, mas ele não tá livre, né? Eu não posso tirar a hora que eu quiser. Mas fui aprendendo, fui estudando, a gente já conversou sobre isso também em outras oportunidades, né? Quando a gente estava atendendo clientes e com isso eu fui fazendo os meus investimentos. Mas como identificar aquilo que é mais seguro, né? Como que a gente sabe, né, o que é mais conservador ou não? Como que a gente pode identificar o que é mais seguro, já que a pessoa tem um perfil mais conservador? Tá. Tem 3 fatores fundamentais. O primeiro fator é o seguinte, é a liquidez. O segundo é a volatilidade. O investimento mais conservador, ele não fica variando demais. Se está variando muito, você pode saber que tem risco no meio. Você pode pegar um momento muito ruim ou num momento muito bom. O segundo fator, como eu disse, é a questão da liquidez. Então, às vezes, se eu posso tirar esse dinheiro só daqui a tanto tempo, eu já digo que ele pode até ser conservador em termos de rentabilidade, mas ele é um investimento que eu não posso ter a qualquer momento, como eu bem disse na última pergunta aqui agora. Então, o conservador e o terceiro fator, que é o mais importante, é o seguinte, risco mesmo de eu perder em casos extremos. Por exemplo, eu posso ter um investimento que tem uma regularidade, eu tenho liquidez amanhã, mas é um investimento em uma debêntures que está vinculado a uma empresa. Se essa empresa quebra, eu perco o dinheiro. Então, o que é investimento conservador? De uma maneira bem objetiva, são os investimentos de poupança vinculados ao Tesouro Direto, que está vinculado à saúde financeira do Brasil, ou seja, você pode até perder, mas aí o Brasil inteiro quebrou e muita gente já quebrou antes de você. E alguns investimentos que têm o famoso Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que ele garante investimento em até R$250 mil. Então, por exemplo, tem um fundo mesmo que protege. Se essa empresa, um CDB de um banco, se esse banco quebra, ele está vinculado ao FGC, esse fundo vai te reembolsar esse dinheiro. Vai demorar, você vai perder, vai dar uma dorzinha de cabeça, mas você não perde esse dinheiro. Então, se você quer algo conservador, sempre procure algo que está ou vinculado ao Fundo Garantidor de Crédito, ou já vai direto. Eu acho que aqui no Brasil não tem muito erro. Tesouro Direto. Tesouro Direto Selic é a melhor modalidade, a mais segura, a mais conservadora, tem liquidez. Então, você tem algumas modalidades de Tesouro Direto, mas eu sempre recomendo o Tesouro Selic, que ele está sempre vinculado à Selic. Se a Selic sobe, ele sobe. Se a Selic cai, ele cai. Ele gera rendimento todo dia e ele é o mais seguro possível que você tem hoje. Mas não deixa na poupança. Poupança é muito conservador. Já ia mexer na poupança, já ia perguntar sobre isso. Quando você falou em poupança com investimento. É muito conservador, mas ela rende menos que o Tesouro Direto e os riscos são praticamente os mesmos. Então, para quê? Se eu posso, é muito tradicional a poupança, né? Desde que a gente é criança, a gente já vinha com a cadernetinha, né? Exato. Então, você acostumou a... Mas para que eu vou colocar na poupança? Se eu colocar na poupança R$1.000, no outro lado eu colocar no Tesouro Direto R$1.000, você vai ver que no final de 5, 10 anos vai fazer uma grande diferença. Poupança só é melhor que colchão, né, Júlio? Aí sim. E no caso do Tesouro Selic, a gente teria a mesma liberdade que na poupança. A mesma liberdade. E então não faz sentido. E hoje está muito prático você investir. Você pode investir por meio de qualquer instituição financeira, por meio de qualquer corretora, não paga nada mais para isso. Antigamente, no comecinho, as empresas cobravam alguma coisa de intermediação, hoje não cobra mais nada, então tá muito tranquilo. Ô Júlio, e como que a pessoa faz para identificar o seu perfil de investidor? Como que eu sei se eu sou uma investidora conservadora, moderada, arrojada? Imaginação. Começa a imaginar. Não, tô brincando. Tem os testes, tá? Todas as corretoras, na hora que você faz o cadastro, você vai cadastrar aí no XP da vida, tem lá o teste, é obrigado, eles são obrigados. Todo banco que tem investimento, você é obrigado a fazer o teste do investidor que te dá. Mas o que eu costumo brincar é o seguinte, você começa a pensar, nossa, se eu perder 10% do meu dinheiro, eu vou dormir? Quanto me dói isso, né? Eu vou passar a noite em claro?
Porque tem gente de todo tipo. Eu conheço, tem grandes amigos que, nossa, fica maluco pensando. Tem outros que falam assim, meu Deus, eu não gosto de ver meu dinheiro rendendo tão pouco, eu quero multiplicar isso. Então, o seu perfil vai muito de acordo com o seu, a gente chama apetite ao risco. Né? É aquela equação. Eu quero, sempre ela funciona para tudo na vida. Né? A rentabilidade é proporcional ao risco. Se você quer mais, você tem que tomar mais riscos. Na vida é isso. E aí você vai testando. Até onde eu consigo ir. E lembrando que esse perfil vai mudando. Nossa, o meu mudou demais. Vai ganhando segurança, né, Júlio? Você vai ganhando segurança, ou então você vai também ficando mais tranquilo. Você fala assim, agora eu tô ficando mais velho, agora também não quero arriscar mais tanto. Já cheguei no meu objetivo, agora eu só quero manter. Eu acho que é muito assim, a curva é uma montanha. Você começa conservador aprendendo, aí quando você começa a ficar arrojado nos 30, nos 40, depois dos 50, eu acho que é uma tendência que eu acho que é o que faz mais sentido também. Entendi. Júlio, eu tenho uma pergunta assim que eu sempre escuto em discussão, né? Quando você começa a falar em investimento, sempre vai ter alguém que vai falar: ah, é bobagem comprar o imóvel próprio. A gente deve pagar aluguel e investir o dinheiro. Isso é assim, não tenho dúvida, em qualquer roda de amigos, se surgir esse assunto, alguém vai comentar. O que você pensa sobre isso? É realmente bobagem comprar o seu imóvel próprio? Não. Não que também seja a melhor decisão do mundo. Quer saber a verdade? Mais ou menos elas por elas. A gente parte de uma premissa equivocada para falar isso. Eu mesmo, lá no começo, quando eu estava começando, eu tinha essa convicção. É bobagem comprar imóvel. Por quê? Porque eu falo assim, ó, o imóvel hoje, quando eu alugo, hoje está em torno de... O imóvel comercial é 0,5% do valor do imóvel, o aluguel. O imóvel residencial de 0,3 a 0,4. Então você fala assim, nossa, eu vou pegar... Vamos lá, pegar um imóvel de R$200 mil. Eu vou pegar os R$200 mil, vou colocar lá no Tesouro Direto, Selic, que eu acabei de falar, hoje com a Selic a mais de 12%, então tá dando mais de 1% ao mês. Então vou tirar 1% ao mês, que vai dar 2 mil, vou pegar o 0,4, que é o aluguel, que eu acabei de falar. Então o aluguel de um imóvel de 200 mil, ele tende a ser em torno de R$800. Vou tirar 2 mil de renda, vou jogar o 800, vai me sobrar 1.200. Nossa, descobri a pólvora. Só que é o seguinte, tem uma inflação na história. Então, a partir do momento que você tira o 1% da rentabilidade, o seu dinheiro que está lá investido, os seus 200 mil, está perdendo valor. O que você compra, não. A sua casa continua valorizando com a inflação. Inclusive, existe um índice de inflação que chama INCC, que é vinculado à construção civil, que ele mais ou menos ele mede o quanto os imóveis vêm valorizando. E no Brasil, o imóvel vem valorizando muito. Então, o que acontece? Se você for pensar, um imóvel valoriza em torno, nos últimos 10 anos, em média, o INCC foi em torno de 7% ao ano, que dá o quê? 0,6%, 0,7% ao mês. Somado ao valor do aluguel, dá elas por elas. Então, onde entra a diferença? E outra coisa, hoje nós estamos muito viciados numa cabeça que nós estamos pensando numa Selic muito alta. Tem momentos, e que é cíclico, se eu pegar historicamente, a Selic ela vai em ondas. Tem momentos que a Selic já chegou a 4%, 3%, 4%, 5%. Então a sua rentabilidade vai ser praticamente a do aluguel, sendo que o imóvel continua valorizando. No momento Selic baixa, aí eu consigo até cravar. É até melhor comprar do que alugar. Agora tá meio que elas por elas. Então eu não acho que essa conta... Aí você tem que pensar em outros detalhes importantes, que é o seguinte. Primeira coisa, a conveniência. Eu quero um lugar, eu vou ficar, eu vou morar aqui em Varginha. Tem que avaliar o seu perfil pessoal também. Para que eu vou comprar? Porque ao comprar, eu tenho custos. Eu tenho que pagar ITBI, eu tenho que pagar cartório, eu tenho que pagar corretagem depois para vender. Então eu vou comprar algo para vender daqui a pouco, é prejuízo. Aí não vale a pena. Aí é melhor alugar, até para sentir o lugar, para experimentar o lugar, para ver se você vai gostar da vizinhança. Então aí por isso que eu falo que é conveniência. E outra coisa, todo mundo tem o sonho da casa própria. É uma sensação de conforto. A gente não pode descartar isso. Pode achar que é. A gente não consegue ser 100% razão em tudo. Então são vários fatores. Então, por exemplo, eu tenho casa própria. Agora, carro já é diferente. Carro você já está perdendo dinheiro. Com carro, lógico, às vezes você precisa, mas se você for botar na ponta do lápis, você vai estar perdendo dinheiro. Casa, você não está perdendo dinheiro, ela está valorizando, é um patrimônio que você adquire. Então a resposta hoje é elas por elas. Não, mas quem está cravando que é melhor pegar o dinheiro, aplicar e alugar,
não tá levando em conta a premissa de que o imóvel valoriza o seu dinheiro que está lá investido. Se você resgatar 1%, ele não valoriza. Aí você fala, não, mas então não resgata 1%. Eu resgato meio e deixo o meio para o dinheiro não perder valor. Então, se você está resgatando meio, é exatamente o valor que você vai pagar de aluguel. Não vai te sobrar nada. Eu quero engatar uma pergunta, mas antes eu acho que os corretores de imóveis e donos de empresas de carro por assinatura devem um brinde pro Júlio agora, né? Ô, Júlio, mas a pergunta é o seguinte. A gente ouve também a possibilidade de fazer um consórcio para aquisição de casa própria. Você considera como investimento também o consórcio ou não? O consórcio depende muito. Eu devo ter mais de 10 cotas de consórcio, mas eu uso consórcio como investimento mesmo. Mas isso é uma história para um outro podcast. Inclusive, eu vou participar do podcast da Credivar essa semana, que eles me convidaram para falar sobre investimento em consórcio. Bacana, gostei, já fica a dica aí para um próximo. Porque, nossa, são coisas que às vezes você nunca parou para pensar que dá para fazer. Agora, o consórcio depende do seguinte. Primeiro, tem outra premissa aí que o pessoal mente muito para vender consórcio que eu não concordo, que é o seguinte, compara o consórcio com o financiamento. Nossa, o consórcio, então você pega a taxa de administração do consórcio, vamos pegar uma que é alta, 24%. Aí ele fala, em 240 meses dá 0,1% ao mês. Se você pegar um financiamento, você paga 1% ao mês. Nossa, o consórcio é muito melhor. Não pode fazer isso. Isso é até sacanagem. Por quê? Porque o consórcio você não tem o crédito imediatamente, igual no financiamento. Então tá comparando laranja com banana. Então, primeira coisa, não compara consórcio com financiamento dessa forma. Você pode comparar o seguinte, ó, eu sei que se eu comprar um consórcio eu vou ter que dar um lance de 60%, mais ou menos, que é hoje o que precisa para tirar imediatamente. E os outros 40% que eu vou ter que pagar, aí eu posso comparar com o financiamento, mas é uma continha um pouco mais complexa. Mas consórcio é uma maneira interessante de se investir para algumas alternativas, principalmente para aquele que tem quase todo o dinheiro. Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa, vamos voltar ao nosso exemplo de 200 mil. Eu quero comprar uma casa de 200 mil. Eu tenho 120, 130 mil. Ao invés de eu pegar esses 120 mil, dar de entrada e financiar o resto, aí eu recomendo. Se você tiver um consórcio que você saiba que você vai conseguir imediatamente com um lance de 120 mil pegar, se você tiver uma taxa de administração interessante, e aí os consórcios da Credivar, já fazendo uma propaganda, realmente eles são muito mais baratos a taxa de administração do que os grandes bancos, vale a pena você ir direto no consórcio ao invés de você buscar esse financiamento, ainda mais com a Selic altíssima que nós estamos hoje. Tudo depende muito do momento. Né? Às vezes vai envelhecer mal esse podcast se chegar daqui a 6 anos a Selic estiver baixa, aí muda todo o cenário da história. Então, o consórcio é legal sim, mas tem muita variável entre um consórcio e outro. Tem lance embutido, lance fixo, lance fidelidade, taxa de administração, seguro. Você tem que olhar um monte de coisa. Número de pessoas no grupo. Ninguém sabe isso. Tem empresas que vendem consórcio que tem 3 mil pessoas. Então, você começa de largada, sua chance de ser sorteado é 1 em 3 mil. Basicamente impossível de ser sorteado no começo. Então, entrar também no consórcio para querer ser sorteado é uma grande bobagem. Você não vai ser, é muito difícil. Se for, é como se tirasse um bilhete premiado. Né? Aí tem consórcio com grupo é 1.000 pessoas. Ainda é difícil, mas é 3 vezes mais fácil que o outro. Então são tantas variáveis na hora de escolher o consórcio que você tem que estudar um pouquinho sobre isso. Eu estudo bastante, eu gosto muito do tema. Até falando de estudo, é engraçado que, na verdade, a gente cai na questão da educação financeira. E a educação financeira hoje, ela não é presente na vida dos brasileiros, não. Né? Por que não é presente? Qual que é, ou isso é cultural? O que você vê sobre isso? Olha, se eu te falar a verdade, vai gerar polêmica. Eu acho que não é interessante para quem define os rumos do país que tem educação financeira. Porque uma pessoa que tem educação financeira, ela vai conseguir escolher as melhores taxas de financiamento, ela vai conseguir decidir melhor se compra financiado hoje. Hoje, 90% das empresas grandes ganham mais dinheiro emprestando dinheiro do que vendendo. Empresas de varejo. Isso eu sei porque eu estou lá dando consultoria. Então, é mais interessante para eles
emprestar o dinheiro, o famoso crediário, eles ganham mais do que vendendo o próprio item. Então, o que acontece? Só que eles vendem com taxas muito abusivas. Só que o brasileiro não sabe sequer calcular o juro do que ele está fazendo. Ele não percebe quanto ele está pagando. Não sabe quanto está pagando. Existe um negócio quando você tira um financiamento que chama taxa nominal e taxa efetiva. É sempre muito diferente. Então, às vezes, você combina com o próprio banco. Você fala assim, ó, tô querendo um empréstimo. Quanto que você vai passar o empréstimo? Eu vou conseguir uma taxa muito boa para você, 1,5%. Tá bom. Na hora que você pega e põe na calculadora o valor da parcela frente ao valor que você pegou, tá dando 2. Pô, mas você falou 1,5. Não, mas aí tem IOF, taxa de abertura de crédito, sei lá o que, deu 2. Ninguém sabe fazer essa conta. O brasileiro, a gente tem muita máxima que fala que o brasileiro não quer saber qual o juro que paga e sim qual o valor da parcela. Nisso ele está perdendo muito dinheiro. Então, com a educação financeira, você consegue economizar muito dinheiro. Na hora que você economiza muito dinheiro, é ciência exata. Se você economiza aqui, alguém deixa de ganhar ali. E eu acho que essas pessoas que deixam de ganhar não têm interesse. Porque é surreal isso não ser ofertado na grade básica da educação brasileira. E em alguns movimentos que eu vi recentes de querer incluir isso, foram frontalmente rejeitados por outras pessoas. Eu quero entender o motivo pelo qual a pessoa não quer que você aprenda isso na escola. Então, por isso é que eu dedico muito tempo a produzir conteúdo de educação financeira, estou produzindo curso, vou dar curso grátis de educação financeira como propósito e estou produzindo, inclusive, conteúdo para gente mais jovem, para crianças e adolescentes, porque eu acho um pecado o tanto de dinheiro que você perde, se eu sair listando aqui, em cada decisão que uma pessoa que tem educação financeira ela vai economizar, faz uma diferença na vida toda dela. Júlia, isso é muito relevante, né? Você falava da questão de não observar o que tá pagando, tem muita compra emocional também, né? A gente é muito impulsivo. E se a gente não tá treinado racionalmente para pensar no que tá fazendo, o risco é muito maior, né? E é por isso que eu queria que você deixasse, Júlio, um conselho, uma orientação para quem quer começar a investir ou para quem começou agora. O que você diria para essas pessoas? Bom, vou deixar 2. O primeiro conselho é comece a investir. A gente tava falando aqui agora. Vocês começaram o podcast... feito, a frase da minha vida, feito é melhor que perfeito. Comece a investir, comece com R$10, começa com 20, crie o hábito, constância, depois você vai subindo. Júlio, mas é muito fácil você falar isso, você está num momento de carreira que você consegue. Não, de novo, a proporção do dinheiro é a mesma. Tem um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala exatamente isso, você ganha X, você ganha 2X. Vocês vivem quase da mesma forma. Por quê? Porque você vai mudando a maneira como vive. Então, você consegue economizar com X, por que você não consegue com 2X? E vice-versa. Então, se fala assim, eu ganho só um salário, provavelmente vai ter alguém que ganhe menos que um salário e consiga economizar. Então, a minha dica é o seguinte, o primeiro dinheiro que você receber, na hora que você receber o primeiro dinheiro, é como se fosse uma boleta que você tem, que você não pode deixar de pagar, é um dinheiro para o investimento, que seja, de novo, R$20. Mas é o primeiro que você vai tirar. Por quê? Porque ao tirar esse dinheiro, você não vê ele mais ali. Se você deixa para o final, ele nunca sobra. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é o seguinte, não seja arrogante. Não queira começar investindo, vou investir em day trade, vou investir em mercado de capitais, eu vou escolher minhas ações. Isso é arrogância, você está começando agora. Eu tenho 20 anos que eu invisto e eu ainda não sei nada. Tem gente que trabalha 24 horas, estuda, tem informações privilegiadas, que são os fundos de investimento. Eu quero ser um pouco mais arrojado? Tudo bem que seja arrojado, mas vai num fundo, que tem pessoas que têm muito mais tempo, muito mais conhecimento, muito mais estrada e muito mais acesso à informação do que você para investir. Então não começa com esse negócio, eu vou comprar Petrobras aqui porque eu acho que a Petrobras está muito barato. Quem é você, nós na fila do pão para dizer isso no começo? Estude bastante, aí sim, quando você tiver conhecimento suficiente, aí você começa a investir com as próprias pernas. Então, mesmo que você queira ser arrojado, cuidado. E pelo amor de Deus, fica fora do day trade. Isso é igual o jogo do tigrinho, isso destrói famílias. Júlio, pra gente encerrar, queria te propor um pequeno desafio, certo. né? Pensando no nome do nosso programa, o PSC, que é para seu conhecimento, em termos de investimento, em uma frase, me diga o que você entende que é para seu conhecimento. Investimento não é frescura, investimento é
inteligência para ter uma qualidade de vida à frente. Muito obrigado, Júlio. Foi um prazer bater esse papo Foi com você excelente. aqui. E temos muitas ideias aqui para novos podcasts. Com certeza, pode garantir mais uns 3, 4 episódios aí. Muito obrigada, viu, Júlio? Obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Falar é sempre um prazer, adoro falar sobre esse assunto. Obrigado. Um Muito abraço. obrigada. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau.